Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Esse mesmo texto eu li domingo passado e fiz uma parte da pregação. E agora eu quero ler apenas o verso 9 até o verso de número 11. Filipenses, capítulo 2, do verso 9 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar novamente. Vamos orar pelo nosso país. Quero também estar orando pela situação no Brasil, né? Muitas manifestações, todas as circunstâncias que nós estamos vivendo. Vamos orar para que Deus estenda as suas mãos sobre o nosso país, e a Bíblia nos manda orar pelas autoridades constituídas para que tenhamos uma vida tranquila. Vamos orar para que o Senhor estenda as mãos e que a intervenção seja divina para a situação no país e que tudo ocorra segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Senhor Deus amado, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos. A tua palavra é maravilhosa. Nós confiamos na tua palavra, confiamos no Senhor, acreditamos na tua palavra. As tuas promessas são vivas, verdadeiras, se cumprem cabalmente, Senhor, na nossa vida. Nós te louvamos, ó Deus, por estarmos juntos, reunidos esta noite. A reunião da igreja é tão importante para a saúde da tua igreja, ó Pai amado. Que os irmãos tenham sempre esta consciência e este desejo de estarem reunidos em nome de Jesus. Ó Deus amado, pedimos que estendas as tuas mãos sobre a nossa nação. Vivemos períodos tão complicados em nossa nação, períodos difíceis, ó Pai, períodos, Senhor, onde muitas pessoas se encontram desesperadas, muitas pessoas se encontram, ó Deus, cabisbaixas. Ó Senhor, mas eu peço em nome de Jesus que o Senhor intervenha na nossa nação, que o Senhor possa agir na nossa nação, que o Senhor possa agir nas autoridades constituídas do nosso país. A tua palavra nos ensina a orar pelas autoridades constituídas, e nós oramos, Senhor, para que tenhamos, ó Deus, tranquilidade e paz na nossa nação. Estenda as tuas mãos para abençoar, ó Deus, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, o presidente da República. Ó Deus, estenda as tuas mãos para abençoar, ó Pai, Senhor, todos aqueles que exercem autoridade neste país, ó Pai. Pedimos a tua mão, pedimos a graça do Senhor, pedimos que o Senhor haja, que o Senhor faça um milagre na nossa nação, que o Senhor transforme a realidade da nossa nação, ó Deus, e que todos venham conhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Oramos pela paz na nossa nação, assim como a tua palavra ensina. Oramos pela paz de Jerusalém, oramos pela paz de Israel, oramos, Senhor, pela salvação dos judeus, oramos pela salvação, ó Pai, de todos os habitantes da terra, Senhor, porque é a tua vontade que assim aconteça, e nós oramos, ó Pai, por todas as pessoas. Senhor amado, agora, quando vamos ministrar a tua palavra, dá-nos consciência, sabedoria
sabedoria, ó Deus, dá discernimento espiritual, que nada venha atrapalhar, Senhor, a compreensão, a ministração e a aplicação da Tua palavra em cada coração, em cada vida, Senhor. Colocamos, Senhor, os nossos pedidos, ó Deus, se há pessoas entre nós que estão enfermas, Senhor, estenda as Tuas mãos para curar, para libertar. O Senhor Jesus nos deu autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre, Senhor, as enfermidades, e nós exercemos a autoridade de Cristo Jesus, ó Deus, pedindo que o Senhor cure, abençoe e transforme a cada vida, Senhor. Nós oramos pedindo e Te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, domingo passado eu falei sobre o Cristo humilhado. Os irmãos que ainda não ouviram a mensagem podem depois assistir, está gravada no YouTube. E naquela mensagem eu enfoquei a descida do Senhor a este mundo, sua humilhação, quando Cristo então se esvaziou de si mesmo, e isso está nos versículos anteriores ao verso de número 9, quando nós lemos em Filipenses capítulo 2. Hoje eu quero dar um passo agora a mais na direção da compreensão do Cristo exaltado. Eu ia fazer uma mensagem que contemplasse o Cristo exaltado e o Cristo glorificado. Mas aí quando eu comecei a fazer a mensagem no Cristo exaltado, eu entendi que não teria como compreender os dois aspectos numa única mensagem. Então, se Deus permitir, domingo que vem eu vou estar falando sobre o Cristo glorificado. Estou fazendo essa série de mensagens que está enfocando a revelação da palavra sobre a pessoa de Jesus, por quem nós devemos nos apaixonar, amar, servir, adorar e viver. Então, eu quero falar hoje sobre o Cristo exaltado. Assim como o nosso Senhor foi humilhado, humilhou-se a si mesmo, ele também foi exaltado. Até porque depois da humilhação, na história de Jesus, veio a sua exaltação. O processo começou no céu, quando Cristo se esvazia de si mesmo e desce à terra, processo descendente, e vem até a forma de servo, como homem, e vai morrer numa cruz. A partir daí, então, começa o processo ascendente, quando Cristo vai ser exaltado, e depois nós teremos uma reflexão muito profunda sobre o Cristo glorificado. Jesus foi exaltado, e foi exaltado ao máximo da posição de qualquer ser existente no cosmos, no universo, na realidade criada, na realidade espiritual, física, em toda a realidade existente. Jesus foi exaltado ao máximo da posição de qualquer ser. Por isso, se domingo passado nós vimos a posição do Cristo humilhado, hoje nós temos a posição exaltada do Cristo. O verso 9 que nós lemos esta noite vai nos dizer que Deus Pai, o exaltou à mais alta posição. Deus Pai o exaltou à mais alta posição, ou seja, não há ninguém
Não há nenhum ser no universo, não há nenhum ser vivente na esfera dos homens, na esfera dos anjos, na esfera dos demônios, ou qualquer ser criado, físico ou espiritual. Não há nenhum ser que possa chegar perto da posição de Jesus. Jesus foi exaltado. Vejam algo importante, ele não se exaltou. O texto diz que ele se humilhou, mas ele não se exaltou. O texto diz que ele foi exaltado. A exaltação não é algo que alguém deve fazer sobre si mesmo, mas a humilhação sim. A humilhação, ela é praticada pelo próprio ser em si mesmo. Jesus se humilhou, humilhou a si mesmo, mas Jesus não se exaltou, ele foi exaltado. A exaltação legítima não é aquela feita em causa própria. A exaltação legítima é aquela concedida por uma autoridade justa e santa. Por isso Deus o exaltou. Então, como Deus o exaltou, esta exaltação de Jesus é inquestionável. Alguém pode questionar uma decisão humana? Alguém pode questionar um tribunal de justiça? Alguém pode questionar uma lei? Alguém pode até mesmo questionar a mais alta corte da autoridade humana. Mas ninguém pode questionar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ninguém pode questionar a mais alta autoridade existente em todo o universo, que é Deus. Deus exaltou Cristo, e esta exaltação de Jesus é inquestionável. Não só é inquestionável, mas esta exaltação de Jesus é inatingível. Ninguém pode chegar perto desta exaltação. Ninguém pode competir com esta exaltação. Ela é inatingível, porque Deus o exaltou à mais alta posição. Não só ela é inquestionável e inatingível, mas também ela é irrevogável. Uma lei pode ser revogada, uma decisão judicial pode até ser revogada, mas a decisão do Pai sobre o Filho é irrevogável, ninguém pode revogar, ninguém pode tirar. Ela é inquestionável, inatingível, irrevogável, é incomparável, ninguém pode se comparar à exaltação de Jesus. Ninguém chegou perto da posição dele. Nenhum ser na terra, nenhum ser no céu, nenhum ser no inferno pode chegar perto. É incomparável. Ela é incomparável e é intocável. Ninguém pode tocar na posição de Jesus. Porque Deus o exaltou à mais alta. Ele não exaltou a uma alta posição. Ele não exaltou Jesus a uma posição elevada. Ele o exaltou à mais alta que existe posição. Preste atenção nisso, irmãos. Porque sempre a humilhação precede a exaltação. Sempre a humilhação precede a exaltação. Quem não aceita ser humilhado não toma o caminho da cruz e nunca será exaltado. Se nesta terra nós somos humilhados, pode ter certeza que um dia seremos exaltados. Não seremos exaltados à posição de Jesus, obviamente, porque ele está na mais alta que existe. Mas seremos exaltados a partir da posição que tivemos aqui nessa terra.
A igreja não deve buscar a exaltação, porque a exaltação, ela não acontece a partir de si próprio. A igreja deve buscar a humilhação. E um dia Deus exaltará a igreja. Quem nos exalta não deve ser nós mesmos, mas sim o Senhor. Por isso você não precisa buscar a exaltação, e nem deve almejar a exaltação. Você deve buscar a humilhação, a humildade. E deixar que a seu tempo, humilhai-vos perante a mão de Deus poderosa, e Ele a seu tempo vos exaltará, diz a palavra. Cada cristão deve fazer o processo inverso do mundo secular. As pessoas, os trabalhadores, as altas cortes do país, do mundo, procuram sempre a autoexaltação. Há uma briga de poderes, as pessoas querem mostrar que são mais elevadas que os outros, ou querem mostrar que são mais inteligentes, ou querem mostrar que são mais cultos, ou querem mostrar que são mais ricos, ou querem mostrar que são mais poderosos. É um sempre querendo se sobrepor ao outro, mas a Bíblia nos ensina o processo inverso. Nós não devemos buscar a exaltação, você não deve buscar o elogio, você não deve buscar os holofotes, não deve buscar se aparecer, você deve buscar a humildade, você precisa buscar descer, todos nós. Primeiro vem a humilhação, para depois vir a exaltação. Assim como Cristo foi humilhado, a igreja em Cristo e com Cristo também foi humilhada. Porque Paulo disse: estou crucificado com Cristo, e a cruz é o lugar da humilhação. Assim como Cristo foi crucificado, a igreja em Cristo foi crucificada. Assim como Cristo foi ressuscitado, a igreja em Cristo foi ressuscitada. E assim como Cristo foi exaltado, a igreja em Cristo foi exaltada com Cristo. É tudo obra de Deus. A humilhação precede a exaltação. Porém, a exaltação de Jesus é diferente da exaltação da igreja. A exaltação de Jesus é a exaltação da divindade. A exaltação da igreja é a exaltação da humanidade. Cristo foi exaltado e foi exaltado à mais alta posição. E isso deve nos trazer uma tranquilidade na alma. Por quê? Porque não há outro que possa sequer ameaçar Cristo chegando próximo dele. Não há outro. Não há nenhum poder. Não há nenhum governo. Não há nenhum ser na terra ou fora da terra que possa sequer ameaçar o Senhor Jesus. Ninguém pode receber uma posição semelhante à dele e ninguém pode ameaçá-lo. Ele reina para sempre, eternamente. Como o irmão que me antecedeu disse, ele é sempre eterno. Isso deve trazer uma tranquilidade ao nosso coração, porque nós não pertencemos a um reino que pode perder a sua posição. Entre os homens há sempre esse medo. Na era medieval, na idade antiga, os reinos sempre estavam em competição. E as pessoas sempre tinham aquela intranquilidade da existência, porque ele estava aqui, mas de repente um povo de outro lugar, do dia para a noite, poderia invadir a sua casa, o seu local de habitação, matar os homens, escravizar as mulheres, levar as crianças presas, e ele perdia a sua posição. Os reinos viviam em guerra, e quando um reino saía para guerrear com o outro, aquele reino que perdia a guerra, perdia a sua posição, perdia os seus privilégios, perdia o seu rei, porque o seu rei foi mais fraco que o outro rei.
Mas em relação a Cristo, nós só temos que descansar, nós só temos que adorar e louvar, porque ninguém pode ameaçar o nosso rei. Ele é rei eternamente, ele comanda, ele manda, ele está acima de tudo e de todos. Então, não há por que a gente perder o sono por causa de circunstâncias dessa existência. Tem gente que já não consegue dormir por causa das situações, ou políticas, sociais, culturais, ou qualquer outra coisa. Nós não precisamos ficar assim, porque o nosso Senhor foi exaltado à mais alta posição, e ninguém pode sequer ameaçá-lo em sua posição. A igreja só precisa adorar, louvar e guerrear aqui na terra com as armas espirituais que tem, porque na verdade a vitória já está garantida pelo nosso Rei. Cristo foi exaltado, e isso deve nos tranquilizar. Ninguém pode ameaçar o lugar de Jesus. Interessante, porque a posição não é algo que se busca, é algo que se recebe. Deus o exaltou. Cristo recebeu a posição do Pai. Tem muita gente que vive atrás de posição. Quem coloca em posição é Deus. Aliás, ele colocou a posição da igreja. A igreja, segundo Colossenses capítulo 3, verso 3, ela está escondida com Cristo em Deus. Veja que interessante, Colossenses 3 diz: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos com Cristo em Deus, escondido, ninguém pode nos assaltar, ninguém pode nos debandar, ninguém pode nos destruir, ninguém pode nos ameaçar. Deus nos escondeu em Cristo, como um corpo que morre e é escondido na terra. Assim nós morremos para o mundo e do mundo fomos escondidos em Deus. E ninguém pode nos arrancar daquela posição. A igreja reina tranquilamente com Cristo. Então a posição da igreja é de corpo de Cristo. O importante é que, se Cristo é exaltado, a igreja, serva de Cristo, noiva do Cordeiro, corpo de Cristo, deve se prostrar, servir, se curvar diante do seu Senhor que foi exaltado. Ou seja, não há outro que devamos obedecer mais do que a Cristo. Você deve obedecer os seus pais, principalmente se você ainda é solteiro. Mas a obediência tem um limite, o limite é Cristo. Você deve, mulher, obedecer ao seu marido, que é uma autoridade sobre a sua vida, na sua casa, mas a obediência tem um limite, o limite é Cristo. Vocês devem obedecer aos governos, às autoridades instituídas, quer você goste da autoridade ou não, quer você concorde com ela ou não, você deve obediência às autoridades constituídas, mas a obediência tem um limite, o limite é Cristo. Porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando qualquer autoridade, quando qualquer governo sobre a nossa vida fere um princípio de Cristo, nós não precisamos obedecer a essa autoridade. O pastor está ensinando a igreja a desobedecer, estou ensinando a desobedecer. Quando qualquer autoridade, seja ela quem for, rei, presidente, juiz, seja ela quem for, ferir um princípio de Cristo, nós não devemos obediência a esta autoridade, nós devemos obediência a Cristo, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós devemos obediência às autoridades até que elas não invadam a esfera da nossa fé. E por isso nós estamos dispostos a morrer.
Por isso nós estamos dispostos a ser presos, torturados e mortos. Porque o nosso rei é Cristo. Foi assim que aconteceu com os irmãos da igreja primitiva, quando disseram: César é imperador, mas Senhor é só Cristo. E eles foram lançados às feras, foram mortos, esquartejados, queimados. Mas o Império Romano teve que se render e se curvar ao poder do Evangelho. Então não há outro que devamos obedecer mais do que a Cristo. Ele é o nosso único Senhor. A igreja não teme o que lhe possa fazer o homem. Vivemos dias de muitas dificuldades, em que as pessoas vivem com medo da sociedade, vivem com medo dos homens. Tem lugares onde a igreja é perseguida, países islâmicos, radicais, que perseguem a igreja, países comunistas, onde os irmãos são presos, são mortos. Mas deixa eu falar algo para vocês. A igreja é serva do Senhor Jesus. E ela está debaixo da autoridade e do poder de Cristo, que está muito acima de qualquer outra autoridade neste universo. Porque Deus lhe exaltou acima de todos, o exaltou à mais alta posição. Não só Deus o exaltou, como também Deus lhe deu um nome exaltado. O texto que nós lemos em Filipenses, no verso 9 e no verso 10, nós temos assim: e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Preste atenção, Deus lhe deu o nome. Deus lhe deu o nome. Não é um nome comum, não é qualquer nome. É um nome acima de todo o nome. Não é um nome igual a todo nome, mas é um nome acima. Não é um nome simplesmente elevado, mas é um nome que está acima de todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Então Jesus recebeu um nome. Nome aqui fala de autoridade, de poder. Não há nenhum nome que possa ser igualado ao nome de Jesus. Não há nenhum nome pelo qual se possa expressar tanta autoridade como o nome de Jesus. Novamente, o nome não é adquirido, o nome é dado. Deus lhe deu o nome. O nome não é autodenominado. Deus lhe deu o nome. O nome aqui é a autenticação, é a autoridade expressa. Ou seja, não há entre os seres criados, não há entre anjos, demônios, homens, não há nenhum nome que possa ser comparado ao nome de Jesus. O nome dele está acima de todos, e o que isso significa para a igreja? Significa que nós temos um nome próprio. E precisamos ser reconhecidos não pelo nosso nome, mas pelo nome dele. Não é o nome da igreja que precisa ser conhecido, é o nome de Jesus. Porque Deus não deu à igreja um nome sobre todo nome, mas deu a Cristo o nome que é sobre todo nome. Aliás, em Atos capítulo 11, verso 26, nós lemos que em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Você sabe o que significa a palavra cristão? Cristão significa seguidor ou partidário de Cristo.
Então o nome da igreja não está atrelado a ela mesma. O nome da igreja não é propriedade dela mesma. O nome da igreja está ligado a Cristo. Nós não temos um nome próprio nosso. Nós temos o nome próprio de Cristo em nós. Por isso a igreja é chamada de cristãos, porque são partidários não de si mesmos, não de bandeiras políticas, não de bandeiras filosóficas, não de bandeiras sociológicas. A igreja não milita nesse campo. A igreja não leva nome de partidos, a igreja não leva nome de presidentes, a igreja não leva bandeiras de estados, não. A igreja não tem nome de país, não. A igreja leva o nome que é sobre todo o nome de Cristo. Essa é a nossa bandeira. É a este nome que nos reportamos e é este nome que representamos. Você pode ser brasileiro, você pode amar a sua pátria, você pode gostar da bandeira verde, amarela, azul e branca, você pode honrar a bandeira do seu país, você pode, fora do Brasil, representar o Brasil em algumas instâncias políticas, culturais e sociais, mas a bem da verdade, no mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, você representa nesta terra o nome de Cristo, não o seu próprio nome, nem o nome do seu país. Porque vocês foram chamados cristãos, seguidores de Cristo. Então, irmãos, se há um nome pelo qual nos importa ser conhecidos, com certeza não são os nomes denominacionais. Não nos importa ser conhecido pelo nome Igreja Reviver. Reviver é apenas um nome aqui dessa instância administrativa, que eu nem gosto de usar. Porque na realidade eu não quero ser conhecido pelo nome Reviver, eu quero ser conhecido pelo nome cristão. Porque o nome Reviver vai ficar por aqui. Assembleia de Deus, Batista, Metodista, Presbiteriana, isso pouco importa, esses nomes. Nós não somos conhecidos por esses nomes. Eu sou Reviver. Eu sou Batista. Eu sou Assembleia. Isso não importa, isso não vale nada. Eu dizia isso nos seminários e alguns alunos ficavam ofendidos. Alguns alunos, quando eu dava aula no seminário, diziam: esse nome não serve para nada, o seu nome da sua igreja. Porque o nome que vale é o nome que Deus deu, que é acima de todo nome. E é por este nome que nós somos conhecidos. Eu não quero ser conhecido pelo nome denominacional. Eu quero ser conhecido pelo nome de Cristo, cristão. É o nome dele que é exaltado. É o nome de Jesus que tem autoridade. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Nós não oramos em nome da Reviver. Nós não oramos em nome do Brasil. Nós não oramos em nome do presidente da República. Nós oramos em nome de Jesus. Porque é este nome que tem poder. Agora, preste atenção, quando a gente fala em nome de Jesus, isto não é uma reza, isto não é uma palavra mágica, isto não é um abracadabra, isto não é um chavão, não é um evangeliquez, isso não é uma expressão mística. Se você falar 3 vezes, vai acontecer alguma coisa. O brasileiro em geral é muito místico. Fala essa palavra e acontece um... Não é isso. Quando eu digo em nome de Jesus, isso expressa a autoridade, nome é a autoridade do Senhor sobre a situação, sobre a oração. Então nós oramos na autoridade de Jesus. Quando alguém se apresenta, eu vim aqui em nome do rei, eu vim aqui em nome do presidente. Ele está dizendo o quê?
Ele está dizendo que ele está investido da autoridade que emana daquele rei ou daquele presidente. Agora, quando Pedro chega à porta do templo, à porta formosa, em Atos capítulo 3, verso 6, e Pedro olha para um homem paralítico, que todas as vezes era colocado à porta do templo. E quantas vezes Pedro e os discípulos, os apóstolos, entraram por aquela porta, porque eles oravam sempre no templo. E eles viram aquele homem que estava sempre ali. Mas um dia, Pedro, movido pelo Espírito de Deus, olha para aquele paralítico e diz para ele: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E aquele homem começou a andar. Porque não há nenhum nome que possa fazer um paralítico levantar e andar. Somente o nome de Jesus. Não há nenhum nome que possa fazer um demônio que possui uma pessoa sair. Somente o nome de Cristo Jesus. Então Pedro não estava usando ali uma chave mágica. Ele estava dizendo que aquele homem seria curado pela autoridade e pelo poder de Cristo Jesus. Assim, irmãos, o nome dado a Cristo é acima de todo nome. Nenhum nome tem esse poder, só o nome de Jesus. Nenhum nome tem essa autoridade, porque o nome aí está linkado à pessoa. Alguém pode chamar Jesus. Alguém pode receber o nome de Jesus. Alguém pode ser registrado em cartório com o nome de Jesus. Mas esse nome desse Jesus não tem poder algum. Agora, quando eu digo em nome de Jesus, eu estou falando da pessoa do rei. Este nome tem poder. Porque é Jesus quem tem poder. Então, o nome de Jesus tem essa autoridade, porque o nome de Jesus é poderoso para curar enfermos. O nome de Jesus é poderoso para levantar mortos. É poderoso para salvar perdidos. É poderoso para transformar caídos, para expulsar demônios, para destruir fortalezas malignas. É pela autoridade de Jesus que tudo isso acontece. Mas também o nome de Jesus traz em si mesmo a autoridade que sujeita tudo e todos diante de si. O verso 10 diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. A ordem criada é dividida biblicamente em 3 esferas. Céu fala de realidades espirituais angelicais. Terra fala de realidades humanas, vivas, e de demônios soltos sobre a terra. E debaixo da terra fala de realidades humanas mortas e de seres espirituais malignos presos em cadeias. Então nós temos 3 esferas de existência, biblicamente falando. Temos o céu, que é a realidade dos anjos. Temos a terra, que é a realidade de homens vivos e demônios soltos. Temos debaixo da terra, que é a realidade de homens mortos e de demônios aprisionados. Não há outra dimensão, biblicamente falando. Então, sob o nome de Jesus, se dobram todos os joelhos. No céu, anjos. Na terra, vão se dobrar todos os homens vivos e os demônios soltos, e debaixo da terra vão se dobrar ao nome de Jesus todos os homens mortos e demônios aprisionados. Os homens podem se gabar dos seus poderes terrenos, mas Paulo vai dizer em 1 Coríntios,
capítulo 2, verso 6, que a sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, estão sendo reduzidos a nada por Deus. Os poderosos estão sendo reduzidos a nada. Não importa quanto o tamanho do seu exército, quanta força você tem política, os poderosos dessa terra estão sendo reduzidos a nada. E nós lemos em Isaías capítulo 40, verso 21 até o verso 23, um texto maravilhoso, dizendo assim: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ela se assenta no seu trono, acima da cúpula da... Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Então, os príncipes e juízes deste mundo são reduzidos a nada por Deus, porque a autoridade pertence a Ele. Então há um nome sobre o qual todo joelho se dobrará, futuro. Agora, isso significa que nós, igreja, devemos dobrar os nossos joelhos diante de Cristo hoje. Porque os perdidos dobrarão os seus joelhos no final da história diante de Cristo. Não dobraram seus joelhos em vida diante de Cristo, mas dobrarão no final dos tempos, quando Deus julgará vivos e mortos, que ressuscitarão. Eles dobrarão os seus joelhos diante de Cristo no final da história. Porém, a igreja não espera o final da história para se dobrar diante do Senhor. A igreja se dobra hoje diante de Cristo. É importante que você tenha a prática. Porque, às vezes, dobrar os joelhos pode parecer uma religiosidade, um ritualismo. Mas, a bem da verdade, algumas ações que nós temos carregam em si uma representatividade espiritual muito forte. Jesus dobrava os joelhos e orava ao Pai. E Ele nos ensinou isso. O dobrar os joelhos significa o quê? Primeiro, dobrar os joelhos significa reconhecer a autoridade e o poder. Quando você dobra os seus joelhos diante de Cristo, você está reconhecendo a autoridade e o poder dele. Dobrar os joelhos também significa se humilhar. Os reis não dobram os joelhos diante dos súditos, mas os súditos dobram os joelhos diante dos reis. Porque os reis não se humilham para os súditos, mas os súditos se humilham para os reis. Então, quando eu dobro os meus joelhos, eu estou me humilhando diante do Senhor. Dobrar os joelhos é se humilhar. Dobrar os joelhos também é adorar. Dobrar os joelhos é sinônimo de reconhecer a divindade. Por isso, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês: a igreja não tem que dobrar os seus joelhos diante de homens. Nós não dobramos os nossos joelhos diante de homens. Nós não nos curvamos aos reis. Nós respeitamos, mas não dobramos os nossos joelhos. Você não tem que dobrar os seus joelhos diante de uma autoridade religiosa, não. Você não tem que dobrar os seus joelhos diante de um presidente da república, do rei, da rainha, não. Você nem mesmo tem que implorar aos homens, porque você precisa dobrar os seus joelhos somente diante do Rei, Cristo. Isso é muito importante. Vejam que o diabo disse a Jesus na tentação: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele queria que Jesus se prostrasse diante dele.
Mas a adoração e a prostração só deve ser feita diante do Senhor. Por isso Jesus disse: vai-te, Satanás, porque só ao teu Deus adorarás. A igreja precisa aprender a dobrar os joelhos em humilhação e adoração diante do Senhor, não diante dos homens. Nós não mendigamos nada aos homens. Nós não adoramos os homens. Nós não exaltamos os homens. Nós só fazemos isso para Cristo. Então, o nome de Cristo não só produz sujeição, porque todo joelho se dobra diante dele, mas também o nome de Cristo gera confissão. Porque o verso 11 vai dizer: e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora preste atenção, a confissão é uma expressão do reconhecimento. Não só os joelhos serão dobrados, mas as línguas confessarão. Haverá um reconhecimento geral de que Cristo é Senhor. Toda a língua vai reconhecer. Mesmo aqueles que morreram, já apodreceram na sepultura, vão ressuscitar e vão poder falar e vão confessar e reconhecer e expressar o seu reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor. Veja bem, Jesus não é um Senhor. No mundo pode haver vários senhores, mas há somente um Senhor, com S maiúsculo. E Ele é o Senhor Jesus. Isso será reconhecido e confessado por todos, até pelos demônios. A igreja precisa sempre confessar: Cristo é o Senhor. Isso não é um jogo de palavras, não é um jargão, não é uma religiosidade, não é uma coisa morta, não. Religião é a prática morta, onde não há vida. Mas a igreja precisa confessar: Jesus, tu és o Senhor. Se com teu coração creres, com a tua boca confessares. É uma prática importante a igreja falar: Cristo, tu és o meu Senhor. Aí ele já sabe, sim, mas você precisa confessar. Você precisa confessar para o mundo espiritual, você precisa confessar para o mundo físico, e você precisa confessar para você mesmo. E dizer com a sua boca: tu és o meu Senhor. Eu confesso que tu és Salvador da minha vida. O mundo inteiro um dia fará essa confissão, mas a igreja faz hoje a confissão. Um dia todos farão essa confissão, mas a igreja já confessa hoje. Ele é Senhor. E isso significa que Ele governa, que Ele tem autoridade, que Ele reina. E é importante entendermos isso. Porque às vezes as pessoas querem ter Cristo só como Salvador. Ele me salvou, me tirou do inferno, me livrou da doença, do mal. Ele é o meu Salvador. Ótimo! Jesus é o nosso Salvador. Mas Ele não é só o nosso Salvador. Ele também é o nosso Senhor. Muitos querem só o Cristo Salvador. E talvez poucos desejam Cristo Senhor. Cristo não é só Salvador, Ele é Senhor. Por isso, todos vão confessar que Jesus Cristo é Senhor. No Cristo Salvador, eu tenho a minha libertação. Mas no Cristo Senhor, eu tenho a minha sujeição. Quando eu confesso Cristo como Salvador, eu estou dizendo que Ele me libertou do pecado, do inferno, da morte, do medo, do mal. Mas quando eu digo que Cristo é meu Senhor,
Eu estou dizendo que ele não só me libertou, mas ele se tornou uma autoridade sobre a minha vida e eu me sujeito e sirvo a ele. Todos, indistintamente, todos confessarão. Mas você precisa confessar hoje. Você não tem outro Senhor. O seu Senhor é Cristo. E tudo para a glória de Deus Pai. Então aqui nós temos o Cristo exaltado. O Cristo em que foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome, e desse nome deriva o nosso nome, porque este nome tem poder, e nós nos apoiamos não na nossa identidade ou na nossa realidade, mas nós nos apoiamos na identidade dele, porque não interessa como eu chamo ou como você se chama, não interessa como esse grupo se chama, só interessa que esse grupo se chame pelo nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus. Quando alguém pergunta de que igreja você é, a resposta mais acertada seria: eu sou de Cristo. A igreja de Cristo. Essa é a resposta mais acertada. Então nós temos esse Cristo exaltado, em que Deus lhe deu um nome, lhe colocou acima de toda a autoridade e poder, lhe deu um nome que é sobre todo nome. E diante desse nome, nós vivemos, nos movemos, existimos, derivamos a nossa força, a graça e o poder para resistirmos. E é por este nome, e somente por este nome, que nós nos entregamos, morremos, vivemos, ressuscitamos e temos a vitória. É só por este nome. Este nome é o único nome que dá sentido à nossa vida, que direciona o nosso caminho, que mostra o norte para nós. É por ele que nós vivemos, existimos e morremos e ressuscitamos. É só para ele que nós existimos. Nós não estamos aqui para fazer o nosso nome, não estamos aqui para exaltar o nosso nome, nós estamos aqui para adorar, dobrar os nossos joelhos e glorificar o nome dele. Por isso, se o seu nome não é reconhecido, não se preocupe. Você não está aqui para ser reconhecido. Você está aqui para reconhecer. As coisas estão tão invertidas no mundo, por causa do pecado, que as pessoas vivem a vida inteira tentando tornar o seu nome reconhecido, quando não há nenhum benefício nisso. É uma tarefa de tolo. Porque o único nome que está acima de todo nome, pelo qual nós vivemos e existimos, é o nome de Cristo Jesus. Então a nossa tarefa não é projetar o nosso nome, mas é adorar o nome dele. Cristo é exaltado. Se quando eu olho para a cruz eu vejo Cristo humilhado, quando eu olho para a ressurreição, eu vejo Cristo exaltado. Há 3 lugares que eu preciso manter, e agora eu fecho aqui para irmos embora. Há 3 lugares que eu preciso manter a minha visão fixa. O primeiro lugar é a cruz. Eu preciso olhar para a cruz todos os dias e ver o Cristo humilhado e descer. Mas eu também preciso olhar para o sepulcro aberto e ver o Cristo ressuscitado e exaltado.
e assim o servir. Mas há um terceiro lugar para onde eu preciso olhar. E eu vou falar nisso domingo que vem. É para o céu. 3 lugares que eu preciso olhar para que a minha vida tenha sentido: cruz, sepulcro aberto e o céu de glória. Que Deus abençoe os irmãos, que possam contemplar esse Cristo, se apaixonar por esse Cristo, amar esse Cristo, servir esse Cristo, viver por esse Cristo, e dele derivar toda a essência das suas próprias vidas. Vamos ficar em pé para orar ao Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor foi exaltado e colocado acima de tudo e todos, Senhor Jesus. Tu és o único diante do qual os nossos joelhos se dobram e a nossa adoração flui, Senhor Jesus. Todo joelho se dobrará diante de ti, mas eu quero dobrar os meus joelhos hoje na tua presença. Senhor Jesus, o teu nome está acima de todo nome, e é na autoridade do teu nome que nós vivemos, nos movemos e existimos. É na autoridade do teu nome que somos curados, é na autoridade do teu nome que somos libertos, é na autoridade do teu nome que libertamos, que destruímos as fortalezas do diabo e do inferno. É na autoridade do teu nome que as portas do céu e da glória se abrirão para nós entrarmos. É pelo teu nome que nós nos chamamos, é pelo teu nome que nos identificamos, é pelo teu nome que nós entramos na glória com o Senhor. Ó Senhor Jesus, não há outro Senhor. O mundo tem muitos senhores, mas eles são como a poeira que o vento leva. Não há outro Senhor pelo qual nós possamos viver, a não ser o Senhor. É só por ti e para ti, e nos prostramos diante de ti. Abençoe tua igreja, aos irmãos que ouvem esta palavra, que ela esteja cravada nesses corações, para exaltar, glorificar, adorar e cultuar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar.